Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Hoje vamos ler a partir de Mateus capítulo 12. Eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para juntos meditarmos nessa santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor, ao nosso coração para que possamos viver a Tua palavra. Mateus 12 diz: por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: veja, seus discípulos desobedeceram a lei, colheram cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés o que os sacerdotes de serviço do templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo que há alguém maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada, e os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que faça o bem no sábado. Em seguida, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ele foi restaurado, e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muito em seguida, muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelasse quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito: veja o seu servo, aquele que escolhi, ele é o meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo o mundo. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou, e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo desintegrará. Se Satanás expulsa, Satanás está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabam de dizer. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Quem não é comigo, opõe-se a mim, e quem trabalha comigo, na verdade, Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso, eu lhes digo, todo pecado de blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito
não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos, e a árvore, se a árvore é boa, os frutos são bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Poderia uma boca, pois uma boca fala do que o coração está cheio. Pessoa boa tira coisa boa do tesouro do seu coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro do coração mal. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei, fariseus, vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm em sua frente alguém que é maior do que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Salomão. Quando o espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta à sua antiga casa e encontra vazia, varrida, arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores do que ele. Todos entram na casa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Enquanto Jesus falava, a multidão, a mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele apontou para os discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta: um lavrador saiu a semear. Quando espalhava as sementes pelo campo, alguns caíram à beira do caminho, as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outros caíram em solo fértil, produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhes perguntaram: por que o Senhor usa parábolas, até fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e o que terá em grande quantia. Mas ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso as parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz:
Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entendem, não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu a semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora, receberam com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pelas seduções da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produz colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Esta foi a parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os servos dormiram, seu inimigo veio, semeou joio e no meio do trigo foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. E se retiraram. Se retirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no os feixes e queimem-no, depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia no campo, e a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore, vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta: eu lhes farei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, que ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas
da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O reino dos céus ainda é como uma rede de pesca que foi lançada ao mar. Pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes, bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira o seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, a cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos admiravam e perguntavam: de onde vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Levítico capítulo 19. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito cada um de vocês com sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados, eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem com sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal, representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que resta até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do meu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos campos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. Mesmo se aplica a colheita das uvas, não corte até o último cacho de cada videira, nem apanhe as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para julgar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem, nem roubem seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais. Favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo corre perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum dos seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que erram, para serem responsabilizados pelos pecados deles. Não procurem se vingar nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem
em seu campo 2 espécies de semente. Não usem roupas e tecidos de 2 tipos de pano. Se um homem tiver relação sexual com uma escrava cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava, uma vez que ela não é livre. Nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem a árvore frutífera de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne que ainda houver sangue, nem pratiquem adivinhações, nem feitiçarias, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a prostituta, pois a terra ficará cheia de prostituição. Guardem meus sábados, tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médios e os que consultam o espírito dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença de idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmo. Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Se algum deles oferecer seu filho como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou o meu santuário, desonrou o meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E se os membros da comunidade fizerem vista grossa àqueles que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusarem a executá-los, eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem como os que seguiram a sua prostituição no seu culto a Moloque. Também me voltarei contra aqueles que procuram médios ou que consultam o espírito dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Os que os santificam, quem ofender a honra de seu pai e da sua mãe, será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometerem adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados.
decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais, tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse uma mulher, os dois cometeram ato detestável e serão executados, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado, o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai, ou sua mãe, e tiver relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos, uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa do seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo do sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com sua tia e irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. As duas partes são culpadas e serão castigadas por causa do seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher de seu tio, desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa do seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem se casar com uma mulher, com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão, e o casal culpado ficará sem filhos. Guardem todos os meus decretos, todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra para onde eu estou levando para ser seu novo lar os vomitará. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsei de diante de vocês. Eu os detesto, porque praticam essas coisas vergonhosas. A vocês, porém, prometi: possuirão deles, pois darei a vocês como sua propriedade uma terra que produz leite e mel, como fartura. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os separou de todos os outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras. Não se contaminem com nenhum animal, ou ave, ou criatura que rasteja pelo chão, ou determine que é impuro para vocês, que é impuro para vocês. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo, e separei-os de todos os outros povos para serem meus. Os homens e mulheres entre vocês que forem médios ou que consultarem espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Levítico capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, aos filhos de Arão: nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de algum do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos, mãe, pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente da sua esposa. O sacerdote não rasparão a cabeça, não raparão a barba, rente a pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considero-o santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá morrer queimado. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção foi derramado sobre sua cabeça e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará suas
roupas em sinal de luto, não se contaminará por aproximar-se de um cadáver, não tornará cerimonialmente impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou sua mãe, não deixará o santuário, nem contaminará o santuário de Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote somente se casará com uma mulher virgem, não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Sua esposa deverá ser uma virgem do seu próprio clã, para que ele não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu sou o Senhor que o santifico. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão: nas gerações futuras, nenhum dos seus descendentes portador de algum defeito físico estará na qualidade de qualificado para fazer ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou que tenha pé ou braço quebrado, ou que seja corcunda, anão, que tenha olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar oferta de sacrifício para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer oferta de alimento ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas, mas por causa do seu defeito físico, não passará diante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminará meus lugares santos. Eu sou o Senhor que o santifico desses lugares. Moisés deu essas instruções a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Levítico capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagraram a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções: nas gerações futuras, e se alguns dos seus descendentes estiverem cerimonialmente impuros ao se aproximarem das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Se alguns dos descendentes de Arão tiver lepra ou qualquer tipo de fluxo que se torne cerimonialmente impuro, não comerá das ofertas sagradas enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar num cadáver, expelir sêmen, tocar num animal que rasteja pelo chão, e seja impuro, ou tocar em alguém que por qualquer motivo esteja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma dessas formas ficará impuro até entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não tiver se banhado com água. Depois do pôr do sol estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são seu alimento. Não comerá um animal que morrer de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens, do contrário serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor que os santifico. Ninguém de fora da família dos sacerdotes comerá das ofertas sagradas, nem mesmo hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-las, mas se o sacerdote comprar um escravo, esse escravo poderá comer das ofertas sagradas, e se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer dos seus alimentos. A filha do sacerdote que se casar com alguém de fora da família sacerdotal não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se, contudo, ficar viúva ou divorciar-se sem ter filhos para sustentá-la e voltar a morar na casa do pai, como quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai, com exceção desses casos. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas, por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, pois mais um quinto do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor, permitindo que sejam consumidos por pessoas não autorizadas. Eles se tornariam culpados e teriam que fazer reparação
eu sou o Senhor que o santifica. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Eles se aplicam a todos os israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor um holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresente um animal defeituoso, pois o Senhor não aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereça um animal cego, aleijado, ferido ou que tenha um quisto, um ferimento na pele ou sarna. Nunca ofereça nenhum desses animais no altar como ofertas especiais para o Senhor. Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta do que as outras, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de voto. Se o animal tiver testículo danificado ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca faça isso em sua própria terra, e não recebam de estrangeiros animais como esses em pagamento, para depois oferecê-los como sacrifício a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. No 8º dia em diante será aceitável como oferta especial para o Senhor. Não matem a mãe da sua cria no mesmo dia, seja uma vaca, uma novilha ou uma cabra. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Comam todo animal sacrificado no dia em que for apresentado. Não deixe parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guarde fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonrem meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifiquei. Eu os libertei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos capítulo 23. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias na semana para fazer trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado e o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Além do sábado, estas são as ofertas que o Senhor estabeleceu nas reuniões sagradas, que serão celebradas anualmente no devido tempo: a Páscoa e a festa de pães sem fermento. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do 1º mês. No dia seguinte, no 15º dia, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração em homenagem ao Senhor continuará por 7 dias. Durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No 1º dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada durante 7 dias. Apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colhe no dia depois do sábado. O sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano sem defeito,
como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. Nesse dia não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é a lei permanente para vocês e devem ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. A festa da colheita, a partir do dia seguinte, o sábado, o dia em que levarem o feixe de cereal, a fim de ser movido para o alto, como oferta especial. Contem 7 semanas completas, continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isto é, há 50 dias depois. Então, apresente uma oferta de cereal novo para o Senhor, onde quer que morarem. Levem 2 pães que serão movidos para o alto, como oferta especial diante do Senhor. Preparem os pães como 4 quilos de farinha da melhor qualidade e assem nos com fermento. Serão uma oferta para o Senhor 2 dos primeiros frutos da sua colheita. Junto com o pão, apresentem 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, um novilho de 2 cereais como holocausto para o Senhor. Esse holocausto, junto com as ofertas de cereal, ofertas derramadas, serão como ofertas especiais, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereçam um bode como oferta pelo pecado de 2 cordeiros de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de suas colheitas. As ofertas que são santas para o Senhor pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado dia de reunião sagrada, o dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Esse é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel no primeiro dia do 7º mês. Tenham um dia de descanso absoluto. Será o dia da reunião sagrada, uma celebração de memorial comemorada com toques de trombetas. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. O Senhor disse a Moisés: comemorem o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia no mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. O Senhor disse a Moisés: o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: comecem a celebrar a festa dos cananeus no 15º dia do 7º mês. Essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado habitual durante 7 dias. Vocês
apresentarão as ofertas especiais para o Senhor. No dia 8º haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão as ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene, ninguém fará nenhum trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebrem-nas cada um com reuniões sagradas, apresentando para o Senhor no dia apropriado as ofertas especiais, sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios de ofertas derramadas. Celebrem-nas além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e ofertas voluntárias para o Senhor. Lembrem-se de que essas festas de 7 dias, em homenagem ao Senhor, festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O 1º e o 8º dia de festa serão de descanso absoluto. No 1º dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagem de palmeiras, ramos e árvores verdejantes, de folgueiros que crescem junto aos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor seu Deus por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias cada ano. Essa é a lei permanente para vocês, que deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante 7 dias morarão ao ar livre em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo lembrarão cada nova geração cada geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morar em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus. Assim, Moisés transmitiu aos israelitas essas instruções sobre as festas anuais do Senhor. Provérbios 29. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés dele. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Os sanguinários odeiam o ímpio, mas os justos procuram ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas os sábios controlam em silêncio. Se o governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. Os pobres e o opressor têm isto em comum: o Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábio, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. Disciplinem seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras, ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo sob juramento. Não ousa testemunhar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor
está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. Provérbios 30. Os ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem: estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus, sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus, descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Diga-me se é que sabe. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada à palavra dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-me antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me dê nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? Se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Nem fale mal do servo do meu servo a meu Senhor. Do contrário, o servo amaldiçoará e você sofrerá as consequências. Algum amaldiçoa o pai, são ingratos com a mãe, consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olhem ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas, suas presas como facas, devoram da terra dos pobres e da humanidade os necessitados. A sanguessuga tem 2 bocas e dizem: mais, mais. Há 3 coisas que nunca se desfazem, ou melhor, 4 que nunca dizem: é suficiente. A sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. O olho que zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo, como a águia que plana no céu, como a serpente que rasteja sobre a rocha, como a embarcação que navega pelo mar, como um homem que ama a mulher adúltera devora um homem, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4, que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja o marido, e a serva que toma lugar da sua senhora. 4 coisas na terra que são pequenas, mas muito sábias: as formigas que, embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão; os coelhos silvestres que, embora não sejam poderosos, fazem sua toca na rocha; os gafanhotos que, embora não tenham rei, marcham em fileira; e as lagartixas que, embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Há 3 seres vivos que caminham como passos elegantes, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente: o leão, o rei dos animais, que não abre caminho para ninguém; o galo que anda de peito estufado; o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo, foi orgulhoso ou tramou mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como bater o leite que produz manteiga, um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em briga. Provérbios 31. Os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou: meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aqueles que destroem reis.
não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebidas alcoólicas. Se beberem, pode ser que esqueçam da lei. Deixem-na fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo, o vinho para os que estão amargurados, que bebam para esquecer sua pobreza e não lembrarem suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados. E providencie que recebam justiça. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela. Ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela adquire lã, linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia a dia das suas servas. Vai examinar o campo e compra com o que ganha, planta um vinhedo, é cheia de energia, forte, trabalhadora, certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, suas mãos operam tear, seus dedos manejam a roca, estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega ao inverno, não se preocupa, pois todas em suas famílias têm roupas quentes, faz suas próprias cobertas e usa vestido de linho fino, tecido de vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupa de linho com cinto e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e chamam-na de abençoada. Seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos. A beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de maneira especial.